pelas emissoras afiliadas que compõem a rede Bandeirantes de Rádio, pelos aplicativos Bandplay e Bandradios e ainda com a nossa transmissão ao vivo por imagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Por lá tem o nosso chat, o nosso bate-papo, que está sempre aberto, sempre disponível para você, ouvinte internauta, deixar a sua mensagem, interagir, participar aqui do programa, mandar as dúvidas e as perguntas aqui, não só para nossa médica, que vai abrir o plantão médico Bandeirantes em instantes, mas também para nossa convidada da segunda hora. E além disso, tem aqui o WhatsApp, né? Que é o 11 99904 8756. Por lá dá para mandar mensagens de áudio. Eu sempre gosto quando o ouvinte manda mensagem de áudio, né? Tem aqueles mais tímidos que preferem ali participar por escrito, mas é tão gostoso, né? Conhecer também a voz do ouvinte, a gente fica aqui falando sem parar, que é gostoso, né? Quando a gente escuta também os ouvintes participando. Então é o 11 99904 8756. A gente vai conversar no Plantão Médico Bandeirantes de hoje com a doutora Larissa Vilela, que é médica otorrinolaringologista, e vai falar sobre surdez, perda auditiva, deficiência auditiva, zumbido, todas as dúvidas. Então, se você sofre, né, com zumbido, com perda auditiva, tá sentindo já dificuldade em ouvir ali uma conversa no ambiente, numa reunião, em casa, as pessoas ficam, né, incomodadas que tem que repetir toda hora, então é a chance de tirar todas as dúvidas com a doutora Larissa Vilela. E como eu disse, na segunda parte do programa, a atriz Débora Evelyn, ela que retorna à capital paulista com o espetáculo Três Mulheres Altas, espetáculo que estreou em 2022 aqui em São Paulo, se eu não me engano, e fez um sucesso enorme, mais de 50 mil espectadores, viajou, foi para o Rio de Janeiro, fez outras cidades, saiu em turnê e agora então de volta esse sucesso de público e crítica, Três Mulheres Altas, fora as novelas todas que a Débora Evelyn fez, que a gente vai falar aqui. Tem A Gata Comeu, tem A Muralha, tem Insensato Coração, muita coisa que a Débora Evelyn já fez, e então daqui a pouquinho aqui no Estúdio Bandeirantes. Mas vamos abrir então aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje? Vamos lá. Plantão Médico Bandeirantes. Abrindo, portanto, o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo aqui a doutora Larissa Vilela, médica otorrinolaringologista, em áudio e vídeo, direto de um congresso. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, hein? Prazer. Danilo, bom dia. Prazer é meu de estar aqui nesse bate-papo. Agradeço muito o convite, é uma honra para mim estar aqui. Não, eu que agradeço. Entre uma aula e outra, entre uma palestra e outra, a doutora encontrou um tempo aqui para atender o ouvinte da Rádio Bandeirantes, né? Para a gente falar sobre surdez, perda auditiva, os cuidados todos que a gente tem que ter com a audição. E eu já queria começar com uma dúvida, doutora. Existe diferença entre surdez, a perda auditiva, a deficiência auditiva? É tudo uma coisa só? A gente coloca tudo junto? Surdez é sinônimo de perda auditiva, de deficiência auditiva? É isso? Legal, Danilo, colocar esse ponto. É uma dúvida comum e é importante a gente explicar. Perda auditiva e surdez, teoricamente, são sinônimos. Surdez é um nome mais popular, a perda auditiva é um nome que a gente usa no meio médico, na otorrinolaringologia, para falar de qualquer alteração da audição, né? Alguma piora auditiva que esteja acontecendo ali com o paciente. Já a deficiência auditiva é uma outra coisa. Para um paciente ser caracterizado como deficiente auditivo, ele tem que entrar em alguns critérios de perda auditiva, que aí sim a gente pode falar, bom, essa pessoa tem deficiência auditiva. E aí essa deficiência auditiva pode ser tanto para os pacientes que têm perda auditiva nos dois ouvidos, e aí precisa ter uma perda ali com uma média maior de 41 decibéis em cada ouvido, ou uma perda total em um dos ouvidos, também é considerado como deficiente auditivo. Então, se a gente puder explicar melhor, então, a perda auditiva é um quadro global de alguma alteração de uma piora auditiva, e deficientes auditivos fazem parte de um grupo menor, com uma perda auditiva um pouquinho mais grave, que traz mais impactos para a vida desse paciente. Quando a gente fala em surdez, são dois tipos, é isso, doutora? Na verdade, existem 3 tipos de surdez quanto ao tipo da surdez. Tá. Ela pode ser neurosensorial, ela pode ser condutiva ou mista, de acordo com o problema que está acontecendo ali no ouvido do paciente que causa essa alteração da audição.
Esses são os tipos, e além dos tipos, desses 3 tipos, a gente tem os graus, que é o que leva o paciente a ouvir um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Pode ser leve, pode ser moderado ou até severo, profundo, não é isso, doutora? Isso, perfeito, Danilo. E aí, uma outra classificação é quanto o grau dessa perda auditiva. Existem pacientes que têm uma perda auditiva muito pequena, que aí entram na classificação leve. Existem os moderados, moderadamente severos, os severos, os profundos e os com perda total. Aqueles pacientes que realmente não conseguem escutar nada, nenhum tipo de estímulo sonoro. Quando o paciente não consegue ouvir nada, mesmo que ele é surdo, é perda total, é isso? Perda total. Isso, a gente coloca como perda auditiva completa, segundo a nossa última classificação da OMS que tivemos sobre perda auditiva. A gente não escuta absolutamente nada. Doutora, mas então a pessoa, o paciente, o indivíduo, ele pode nascer já de nascença com esse problema, com essa questão mesmo, ter ali uma perda significativa ou não de audição, mas também ao longo da vida ele pode ir desenvolvendo por vários fatores, né? Acho que não só o envelhecimento, a questão da idade, mas até hábitos, né? A gente já até falou aqui na passagem do jornal Gente pro Manhã, pro Do Bom e do Melhor, a questão do uso de cotonete, de fones de ouvido com volume no máximo. Então ele pode nascer ou também pode desenvolver isso ao longo da vida, né? Perfeito, Danilo. E daí a gente percebe o grande impacto da perda auditiva na nossa sociedade. Só para trazer um pouquinho de dados para o nosso ouvinte se localizar, no nosso país, mais de 10 milhões de pessoas, segundo o último IBGE, possuem perda auditiva, algum grau. E cerca de mais de 2 milhões possuem uma perda auditiva profunda, ou seja, com uma dificuldade extrema de audição. Esses quadros de perda auditiva podem afetar tanto bebezinhos logo ao nascimento, por questões hereditárias, por infecções na mãe durante a gestação, crianças ao longo da sua vida, através de otites, adolescentes com quadros infecciosos também de ouvido, com uso excessivo de fones de ouvido, os adultos e os idosos. Ou seja, a perda auditiva é uma condição de saúde que ela pode pegar todas as nossas idades. Por isso a importância desse tema aqui. E as causas são diversas, Danilo, que nem você falou. Desde um bebezinho que nasce com uma perda auditiva até um idoso por causa do envelhecimento. E aí a questão do fone de ouvido aqui nos adultos e nos adolescentes é um ponto muito importante de conversarmos aqui também. Não, a gente vai falar, quero falar sim, claro, da questão do fone de ouvido, de cotonete, de outras coisas também, mas você falou são 10 milhões de brasileiros, é isso? Mais de 10 milhões, Danilo, mais hoje. de 10 milhões. Desse universo, quem são os mais atingidos aí? São mais os idosos? Porque tem uma questão aí, não é, doutora, que a gente associa, não é? Com o envelhecimento, com o passar dos anos, a terceira idade, com essas questões todas da audição, né? Porque é idoso é porque não escuta bem. Não necessariamente, né? A gente vai depois se aprofundar também nessa questão, mas dessa fatia aí de 10 milhões de brasileiros, mais de 10 milhões, qual que é o percentual aí, a faixa etária mais atingida? Isso, Danilo. Então, os idosos são os mais acometidos por perda auditiva. Então é mesmo, os idosos, né? É isso mesmo. Você tem uma ideia, a partir de 70 anos, 50% das pessoas terão algum grau de perda auditiva. E com o envelhecimento da nossa população, uma tendência natural que tem acontecido, a perda auditiva tem sido um ponto ainda mais importante, né, na nossa saúde pública do país. Quando a gente fala em questão de saúde, aqui toda semana a gente está debatendo esse assunto, né? O bem-estar, a qualidade de vida, o que a gente pode fazer para viver bem, não é? A longevidade, a alimentação saudável, tudo isso a gente debate aqui no Do Bom e do Melhor. Mas quando a gente fala de perda auditiva, então você trouxe aqui o dado de que a partir dos 70 anos, 50% já vai ter ali algum sintoma, né? Uma diminuição, uma perda auditiva. Tem o que fazer? Dá para fazer alguma coisa, se prevenir nesse caso? Porque quando está com colesterol alto, diabetes, a gente muda a alimentação, a gente coloca ali a atividade física também presente na nossa rotina, não é? O que fazer com relação à audição então, doutora? Danilo, existe muita coisa para fazermos, para cuidarmos da audição. Bem legal isso você ter colocado. Primeiro ponto, eu acho que o ruído é um grande fator de perda auditiva ao longo da idade. E tanto o ruído no trabalho, quanto o nosso ruído nas atividades diárias de lazer. Então aí, inclui a importância da gente sempre tentar proteger os nossos ouvidos de ruído excessivo, evitar excessos de volumes em televisões, em fones de ouvidos, em celulares, porque isso vai levando a um desgaste do nosso ouvido ao longo do tempo.
Então, o ruído talvez seja um dos grandes fatores ambientais que causam desgaste da nossa audição e é um grande fator de perda auditiva. Então, tanto no trabalho, se você tem uma exposição, é importante você proteger de acordo com os equipamentos de proteção, de acordo com a orientação do seu trabalho, mas no nosso dia a dia também, pessoas que não têm exposição ao trabalho devem cuidar ali das exposições diárias, reduzindo o máximo possível do volume de todos os dispositivos que você for usar. Segundo ponto, que é super importante, cuidar da saúde. A gente hoje já tem vários estudos mostrando que doenças não controladas, como diabetes, hipertensão, levam ao desgaste também da nossa orelha interna, causando também ou até piorando um quadro de perda auditiva. Então, você controlar e cuidar bem de uma doença crônica, de uma pressão alta, diabetes, vai ajudar também a proteger sua audição. Terceiro ponto, Danilo, alimentação. Alimentação saudável, balanceada, também ajuda na audição, você acredita? E existem até alguns alimentos específicos que os estudos já mostram também que podem ajudar a prevenir ou até melhorar a audição em idosos. E aqui entram os fitoesteróis, que são alguns alimentos naturais, por exemplo, as castanhas, linhaça, aveia, que eles trazem alguns benefícios para o nosso ouvido. Então, a alimentação saudável também tem um grande impacto na nossa audição. Opa, bom saber, boa notícia então. Francisco Ferreira de Oliveira está atento aqui, o Júlio César Francisco Silva, o Hélio Aldevino, a Miguel Aguilera está ouvindo a gente em São Vicente, Antônio Freire, Isilda Matos está com um problema de zumbido, já vamos chegar lá, viu, Isilda? Já vamos falar sobre zumbido, muita gente sofre, tá mandando mensagem aqui, então a gente vai te atender. O Romeu Mota Castanha, Laurival Nista Filho, também quer falar sobre zumbido, já vamos te atender. O João Batista Gomes, olha lá, chiado, quanta gente com problema, né? A doutora vai explicar sobre isso, sabia que esse seria um tema aí que iria causar, né, uma grande repercussão, então a doutora vai falar sobre isso. Cleusa Muniz tá ouvindo a gente em Santos, obrigado, viu, Cleusa? Vou dar uma passada aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, quem que tá? Bom, tá digitando ainda aqui. A Estela Abdala, de Florianópolis, disse que é um excelente tema. O Antônio Lino de Itaquera também sofrendo com zumbido. O Luiz Carlos, de Santa Rosa, no Guarujá tá aqui também. Doutora, vamos então, antes da gente falar sobre o zumbido, deixa eu só tocar aqui a primeira mensagem já de áudio pra gente já ir começando a atender a nossa audiência. Deixa eu ver a primeira aqui que a Beatriz separou. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora Larissa. Danilo, eu só queria saber o seguinte, queria que você perguntasse para a doutora Larissa qual a relação entre as dores de ouvido e a labirintite. Eu sofro muito com esse problema. Obrigado, um abraço. Acho que são coisas diferentes, mas que a gente pode atender aqui o nosso ouvinte, né, doutora? Claro, com certeza. Bom, então as dores de ouvido remetem para a gente a algum problema inflamatório, infeccioso acontecendo ali no nosso ouvido, principalmente na nossa orelha média. Então, dores de ouvido é um grande sintoma de uma otite. Alguns casos de otite, eles podem complicar com tontura. Mas a maior parte das tonturas, elas não são causadas por otites e nem mesmo por labirintite. Você acredita, Danilo? Labirintite é um termo que caiu no popular, mas é um quadro extremamente grave e sério do nosso ouvido, onde existe uma infecção do nosso labirinto, que fica lá na nossa orelha interna, e que aí com isso o paciente tem tonturas super fortes, ele precisa até de internação para controlar os seus sintomas. Mas com certeza diversos outros problemas do labirinto causam tontura, que é algo também muito, muito prevalente na nossa população, mas que são outras causas. Por exemplo, problemas metabólicos, hormonais, uma doença de um cristal que está dentro do labirinto que sai da posição é grande causadora de tontura. Então, só resumindo a resposta, otites podem causar uma labirintite sim, que é um quadro infeccioso no ouvido, mas é um caso extremamente raro, não é o comum, mas as tonturas são muito prevalentes e por algumas outras condições relacionadas ao labirinto. Doutora, o Eliseu mandou aqui que o ouvido dele produz muita cera. Ele pergunta se é normal isso e também aí a gente volta a falar um pouco sobre perda auditiva, não é? E surdez, porque também o acúmulo, o excesso de cera pode, claro, levar à diminuição, não é? Atrapalhar a audição, não?
Perfeito, isso mesmo. Então, essa produção de cera é algo muito individual. A cera, ela é produzida no canal do nosso ouvido, nessa região aqui mais externa, né, onde tem esse canalzinho que leva até essa parte mais interna do nosso ouvido. A cera é produzida nessa parte externa e ela é bem variável de pessoa para pessoa. Tem pessoa que produz muita cera, tem outras que não produzem praticamente nada. Então, essas pessoas que produzem mais cera, elas acabam tendo um certo problema do ouvido ficar tampado. A cera, ela é naturalmente uma proteção do ouvido, mas se em excesso, ela bloqueia esse canal auditivo e aí com isso atrapalha a passagem do som até ali a região do tímpano e da orelha média. Essas pessoas que têm esse excesso de cera acabam precisando ir ao otorrinolaringologista com uma certa frequência. Tem um paciente que a cada 3 meses vai até no consultório para fazer essa limpeza do ouvido. E aqui é importante a gente colocar então sobre o cotonete. A gente sempre orienta os pacientes que não é interessante usar o cotonete, é até muito perigoso. Sempre falo para os pacientes, não use. Porque o cotonete, além de poder empurrar essa cera, porque a forma que a gente coloca ele no nosso ouvido é difícil a gente conseguir tirar. A gente acaba muitas vezes mais empurrando a cera do que ajudando. E aí pode levar a um bloqueio completo desse canal e aí o ouvido fica ainda mais entupido. E até atrapalha o seu otorrino quando ele for lá no consultório limpar o seu ouvido. Ou até mesmo esse cotonete, se você usar ele com um pouco mais de profundidade, ou se simplesmente acontecer um acidente e esse cotonete entrar bruscamente no seu ouvido, pode levar a lesões no ouvido, incluindo até perfuração de membrana timpânica. Já vi vários casos no consultório onde um paciente que adulto estava limpando o ouvido com cotonete, acontece alguma coisa, esse cotonete entra subitamente, perfura o tímpano do paciente. Isso algumas vezes precisa até de cirurgia para conseguir ser resolvido. Não, e parece Desculpa, doutora, por gentileza. Imagina. Não, parece uma coisa assim tão simplesinha, banal, né? Que uma hastezinha de algodão que você coloca ali, mas o problema, se acontecer, é gravíssimo, né? Você sabe que a minha mãe é colega, né? Ela é médica otorrinolaringologista, então tem muitos casos mesmo que a gente vê, né? De relatos, e não só de pessoas, isso que é assustador, não só de pessoas que fazem uso, né, com cotonete, mas até outras coisas que acabam colocando ali dentro, né? Porque tá com uma coceira, tá com ali um incômodo e vai colocando caneta, enfim, outras coisas que vai machucando muito e aí é irreversível, não? Isso, dependendo do quadro e da gravidade da lesão, Danilo, pode ser irreversível, precisa até de uma cirurgia para reparar. Você vê, olha o estrago, né? Não vale a pena. Bom, quero falar sobre, a gente já falou agora então sobre cotonetes, mas fones de ouvido. Isso já está comprovado, doutora, que o uso de fones de ouvido ali com a música, o volume excessivo, pode levar a danos, perdas auditivas? O uso do fone, ele é prolongado, uma vez só com uma música no talo já pode também ter algum problema? O que a gente pode falar sobre fones de ouvido, hein? Sim, Danilo, é um grande motivo de preocupação hoje. Estamos percebendo que os adolescentes, uma população que não era para ter grande incidência de perda auditiva, estão começando a apresentar um grande aumento de casos de déficit de perda auditiva por uso de excesso de sons ao longo do dia, isso principalmente pelos fones de ouvido. Quando a gente pensa no fone de ouvido, a gente tem uma incidência muito mais direta do som no nosso ouvido. Isso traz uma experiência sonora melhor, mas também traz alguns prejuízos caso não seja usado com muito cuidado. Então, o que eu oriento os meus pacientes? Evitar o excesso de fone de ouvido. Então, se você precisa usar no seu trabalho, você quer usar por um período, não tem tanto problema. Mas a cada 1 hora, tente tirar os fones, dar um descanso auditivo de mais ou menos uns 15 minutos para o seu ouvido. E o segundo ponto é sobre o volume do som. Se você colocar um volume muito alto, dependendo da intensidade, você até pode levar a pequenas lesões lá no seu ouvido interno. E principalmente se isso for prolongado. Então, eu oriento sempre a tentar escutar no menor volume possível, ou no mínimo, na metade da barra de intensidade sonora para menos esse volume dos seus fones de ouvido ou de qualquer outro aparelho eletrônico. Isso já vai ser um cuidado importante para evitar essa audição, essa perda auditiva que pode vir pelo excesso de som dos fones de ouvido. E se você colocar um som muito alto, aquela pergunta que você me fez, já pode levar a uma lesão? Dependendo da intensidade, sim.
Mais de 80 decibéis de intensidade sonora já pode causar uma perda auditiva se isso ficar por um tempo. E quanto mais alto o volume, pior é. O Paulo César diz que tem um colega que perfurou o ouvido ao coçar com uma pena de galinha? É isso, Paulo? A mensagem cortou aqui, mas é isso? Então, você vê só o perigo, né? A Cida Luzumira está participando aqui conosco também. Muitas mensagens sobre zumbido, já vou chegar lá. A Denise Corrochano, o uso diário nos jovens com o fone de ouvido em excesso pode levar à surdez. A doutora acabou de falar sobre esse problema, né? Trouxe até aqui uma dica, né? Que após 1 hora de uso é bom você retirar os fones, ficar com aquele ouvido ambiente que a gente fala, né, doutora? Para descansar um pouco. A gente fala tanto do excesso de telas no celular, que a gente fica ali no computador, no celular, na televisão, para descansar a vista. O oftalmo fala para descansar a vista e o otorrino fala então para descansar os ouvidos. É isso, doutora? Perfeito, Danilo. Acho que essa é a grande dica. O Jonas Teixeira aqui, a Neuza Galvão não sabia da alimentação, tá aprendendo aqui. O Pedro Santos, Pedro Santos, de São Bernardo do Campo, né? Tem 59 anos, diz que o ouvido esquerdo, né? Tem dia que tá bom, tem dia que não tá. Ele usa o remédio, o Cerumin, mas que não adianta por nada. Às vezes tem um ouvido que é melhor do que o outro, doutora? Naturalmente, isso, assim. Dani. A gente pode ter uma produção diferente de cera entre os ouvidos. Então, pode ter um ouvido que produz muito mais cera do que o outro e que só ele precise de uma limpeza com o otorrino. E eu já queria deixar uma dica para esse nosso ouvinte. O Cerumin, ele é usado para preparar o ouvido para a lavagem. Se você só pinga o Cerumin e não vai depois ao otorrino lavar o ouvido, ele não resolve, não funciona. E até piora a sensação ali no momento, porque ele dilui a cera. E essa cera mais líquida, ela ocupa mais espaço e acaba tampando mais o ouvido. Então, o uso do Cerumin, o ideal é só quando prescrito pelo otorrino e precedendo a limpeza com seu médico. Tem ouvinte perguntando sobre aparelho, né? Sobre essa questão que existe de uma resistência, né? Por parte até às vezes dos mais velhos ou dos mais novos. Quem quer, Bia? O avô perguntou. O seu avô. É o seu avô. Pensei que fosse de um ouvinte aqui. Então o seu avô não quer aparelho, né? A Beatriz está conosco aqui na coordenação do estúdio e diz que o avô não quer de jeito nenhum o aparelho. Quais casos, doutora, que é indicado o aparelho? Porque hoje tem até alguns modernos que são fininhos, pequenininhos, não é mais aquele aparelho grande que fica visível, não é? Isso evoluiu muito. Vamos falar um pouquinho de aparelhos? Qualquer perda auditiva já é sinal para a gente ir lá comprar um aparelho, doutora? Ótimo, Danilo. Então, a tecnologia está avançando tanto que os aparelhos estão tanto esteticamente cada vez melhores, quanto em qualidade sonora, Danilo. Então, está sendo incrível tudo que a gente está vendo de evolução. E os pacientes que têm indicação de aparelho auditivo são crianças com perda auditiva leve em um dos ouvidos, já tem indicação de aparelho de audição. Então, para as crianças, qualquer perda auditiva, teoricamente, tem que colocar o aparelhinho. Nos adultos, uma perda leve bilateral, para mais, teria que usar sim o aparelho auditivo. E é muito interessante a gente colocar que para usar óculos, geralmente a gente não tem problema, né? Então, eu uso meus óculos, você usa os seus e não tem nenhum preconceito. Agora, quando vamos falar de aparelho auditivo, a gente já entra numa resistência muito grande entre os nossos pacientes. Eu acho que é um tabu que a gente tem que quebrar na nossa sociedade e essas conversas são muito importantes para a gente ir ajudando todos a aceitarem melhor a questão do aparelho. O aparelho auditivo ele pode ajudar muito os pacientes e é importante tratar o quanto antes, Danilo, porque se vai deixando a perda auditiva piorar, muitas vezes lá na frente o paciente não consegue se adaptar ao aparelho. Isso é qualidade de vida, não é, doutora? É qualidade de vida. Se a pessoa não está ouvindo, se a pessoa está com algum problema, por quê? Não é? É que nem você falou, a gente está aqui de óculos, né? Nós dois. Se eu tirar os óculos, eu não enxergo absolutamente nada que está aqui à minha frente. Então, é qualidade de vida. Eu coloco os óculos para enxergar melhor, para ver as coisas com nitidez. E a mesma coisa no caso dos aparelhos. Mas os aparelhos também tem quem tem essa resistência, esse preconceito, esse tabu, vaidade também, mas tem um outro lado que é importante a gente falar aqui e eu quero saber se isso mudou, doutora, com relação aos preços. Os aparelhos continuam sendo muito caros? Continuam, não é? Danilo, a gente tem visto uma redução progressiva dos preços.
Então, com o avanço da tecnologia, a gente tem percebido que os preços têm melhorado sim, sabe? Então, muitas vezes você consegue um bom aparelho num preço relativamente hoje mais tranquilo do que antigamente. E é muito interessante colocarmos aqui também que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem um programa super legal de reabilitação auditiva, onde oferecemos para a nossa população o aparelho auditivo também, pelos centros de reabilitação auditiva no SUS. Ah, então o SUS oferece. Oferece. O nosso SUS tem um sistema fantástico de saúde auditiva, Danilo. Eu acho legal as pessoas saberem. Tanto com aparelhos auditivos quanto com implantes cocleares, que são aqueles para as perdas auditivas piores, mais graves. Perdão, a Cleusa quer saber se mesmo com o aparelho a perda gradativa de audição com a idade. Isso acontece, né? O aparelho vai te ajudar a ouvir melhor, mas pode ser que a pessoa tenha essa perda contínua, é isso ou não? Excelente, Cleusa. Então, Danilo, com a idade existe uma tendência de piora progressiva, porque essa perda da idade ela é por causa de um desgaste pelo tempo do nosso ouvido interno. Isso vai acontecendo ao longo dos anos. Mas o que a gente sabe é que quem usa o aparelho auditivo evita um pouco essa piora da audição com o tempo. Quem usa o aparelho tende a ficar com a audição melhor do que aquele mesmo paciente com a mesma perda que não usa. Esse segundo tende a perder cada vez mais rápido a audição. Porque é interessante, Danilo, colocar que existem duas partes importantes da nossa audição. A primeira é a nossa parte sensorial do ouvido, que capta os sons. E a segunda, que é a parte do cérebro, que faz a gente entender, compreender todas as mensagens auditivas que a gente recebe. Se eu fico com uma perda auditiva e não trato, a parte do cérebro de compreensão vai atrofiando por falta de estímulo. E aí essa parte tende a ficar cada vez pior e com mais dificuldade para entender naqueles pacientes que não tratam a sua perda auditiva. Por isso que quem não usa o aparelho auditivo tendo a indicação, tende a piorar cada vez mais por uma parte cognitiva mesmo, central, de perda de audição, lá da região do cérebro dessas vias auditivas. Os ouvintes estão bravos aqui comigo que eu tô demorando para falar de zumbido, mas o Jorge aqui tá demorando para falar de zumbido, tem outros ouvintes também, calma, a gente vai chegar lá, a gente tá fazendo, né, claro, não dá pra gente em uma hora falar de tudo, mas a gente tá tentando passar um pouquinho aqui pelo, né, o uso de fones de ouvido, cotonetes, aparelhos, né, a gente vai chegar no zumbido, mas antes, só para atender aqui, 3 ouvintes que estão com a mesma questão, né, é o Cláudio que mandou mensagem no WhatsApp e a Ivone que mandou mensagem no YouTube sobre uma coceira intensa. Se tem ajuda, se tem o que fazer, o que pode ser? Danilo, perfeito. Existem muitos pacientes que têm muita coceira no ouvido e isso geralmente é por um problema de pele. Assim como existem as dermatites, aquelas irritações na pele que coçam bastante, pode acontecer um processo de dermatite dentro do ouvido, o que a gente chama de otite externa eczematosa. E existem muitas possibilidades de remédios de se pingar no ouvido que melhoram e tratam essa otite externa eczematosa. Então, a minha dica é, procure o seu otorrinolaringologista porque tem várias opções de tratamento para essa coceira no ouvido. Doutora, antes que deixem de ouvir aqui, vamos falar de zumbido, né? Ayrton Luiz de Souza, aqui é o Ayrton, gostaria de saber, né, o zumbido, tenho muito, me incomoda muito, o que pode ser, é cera, não é cera, vou conviver pro resto da vida. Bom, e são várias as mensagens com relação ao zumbido. O que é esse zumbido que tanta gente sofre e diferentes formas? Às vezes um zumbido mais fino, mais grave, mais agudo, persistente, contínuo, espaçado. O que é isso, doutora? Perfeito. Então, o zumbido é qualquer percepção, ou seja, sensação de som, principalmente nos ouvidos, não tendo nada no ambiente que justifique. Pode ser aquele grilinho fininho, aquele apito, um chiado, existem várias formas de zumbido, sabe, Danilo? E as causas também podem ser diversas, mas a principal causa de zumbido é perda auditiva. Então, a grande causa de zumbido no ouvido é a audição não estar muito boa. E esse zumbido ser só uma consequência de uma perda auditiva. Uma cera tampando o ouvido, que ele perguntou, será essa cera? Pode ser. Uma cera tampando pode só ela causar o zumbido. E você tira, o paciente melhora. Mas então, tirando a cera e a perda auditiva, outras causas também podem ter.
doenças metabólicas, hormonais, excessos alimentares, por exemplo, da cafeína, em alguns pacientes pode dar zumbido, até questões emocionais, Danilo, pode ser causa de zumbido. Pode ser uma questão neurológica, aí teria que ter um acompanhamento tanto com um neurologista como um otorrino, não é uma questão neurológica, é de ouvido mesmo? Danilo, alguns casos podem ser até neurológicos, mas a investigação do zumbido começa com o otorrino. É a especialidade que vai avaliar todas as causas, excluir tudo que pode acontecer causando zumbido, e se for um quadro neurológico, a gente encaminha para o colega. Mas a maioria dos casos, o otorrino mesmo consegue tratar. Eu conheço muita gente que trabalha na noite, que faz shows, né, espetáculos, que trabalha com aquelas caixas, né, de som em eventos. Tanta gente, não é, de segurança, recepcionista, a pessoa que vai fazer a limpeza depois, que fica com aquele volume constante, aquele barulho constante. Nesses casos, a pessoa até acaba aceitando o zumbido, porque, bom, trabalho com isso, estou há 30 anos ali, né, na música, na noite, tocando, pode ser que eu tenha mesmo um zumbido, mas o que causa a indignação de muitos é que não, eu tenho uma vida, vamos dizer, normal, nunca fiz uso, né, de barulho excessivo, de fones de ouvido, de nada disso, e tenho o zumbido. Então o zumbido não necessariamente está relacionado à exposição permanente com um barulho excessivo, não é, doutora? Danilo, nesses casos, a principal causa do zumbido deve ser uma perda auditiva pela exposição prolongada ao ruído, porque muitas vezes o paciente tem o zumbido, mas ele não percebe que ele tem uma perda auditiva leve. A maioria dos casos é assim, o paciente só vê o zumbido. Quando vamos fazer uma avaliação da audição, está lá uma pequena perda auditiva, que é muito comum nas pessoas que têm grande exposição, nos músicos e quem trabalha em locais muito ruidosos. Então, nesses casos, provavelmente é por uma perda auditiva pequena que já está iniciando, e o zumbido é uma consequência. Tem mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, estamos sendo presenteados com essa matéria sobre audição. A minha pergunta é, quem que deixou essa mensagem, Bia, você sabe? Queria registrar aqui o nome, não achei aqui. Essa aí, estamos sendo presenteados com essa matéria. Pega o nome desse ouvinte, por gentileza. A minha pergunta é, eu estou com 70 anos e sou tão sensível. Minha mulher fala que escuto demais. Tem isso então, doutora? Uma pessoa que tem assim um ouvido que vai escutando até a formiga passeando pela mesa? Tem isso? Danilo, muito interessante. Temos dois grupos. O grupo do paciente que tem uma perda auditiva inicial, que ele fica mais sensível ao som. Olha que contraditório, né? Mas por algumas questões da nossa orelha média, quando começa uma perda auditiva, a pessoa fica mais sensível a sons mais fortes, porque ele perde o mecanismo ali de ajuste de proteção sonora que naturalmente nós temos. Então tem esse grupo. Já existe outro grupo de pacientes que não tem nenhuma perda auditiva, nenhuma alteração na orelha média ou interna, mas que eles têm uma hiperacusia, ou seja, uma audição muito sensível. Então, sons que não atrapalham, que não incomodam as pessoas normalmente, atrapalham e geram um grande desconforto nesses pacientes com hiperacusia, que é um problema mesmo ali dos processos envolvendo o ouvido que causam essa maior sensibilidade. Joyce Munhoz de Santos está aqui também participando. O ouvinte Antônio Nogueira de Santo André tem uma sugestão de pauta aqui para o plantão médico. Brigadíssimo, tá anotado, viu? Alcoolismo que ele pede aqui para a gente abordar nas próximas semanas. Obrigado, viu, Antônio, pela participação, pela audiência. A Estela tem uma pergunta, doutora. A relação de perda auditiva com relação à demência. Doutor, é verdade que a perda auditiva predispõe problemas cognitivos, ou seja, colabora na etiologia da temida demência? Isso mesmo, Estela, que legal que ela colocou esse ponto, Danilo. Então foi feito um estudo muito grande e aí mostrou, Danilo, que o principal fator de risco prevenível para a demência em pessoas idosas é uma perda auditiva que não foi tratada. Ou seja, de tudo que avaliaram, hipertensão, diabetes, exercício, alimentação, tudo, o principal fator de risco para demência foi uma perda auditiva sem tratamento. E aí, com isso, levou a gente a cada vez ficar mais atento a essa questão, principalmente nos idosos. Então, uma perda auditiva não tratada, ela pode levar a um quadro de demência, por uma falta de estímulo sonoro auditivo para o cérebro. Tem mensagens de áudio também, eu sempre falo que eu gosto de ouvir aqui, não é? A voz dos nossos ouvintes, então vamos colocar essa pergunta. Vamos lá.
Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Meu filho é Renato de Santos, meu filho é DJ de música eletrônica. Como ele deve se proteger para não perder a audição, tendo em vista que é a profissão dele e toca com muita música alta? Perfeito. Bom, então, a grande dica que eu daria para ele, quando for possível, ele usando os fones de ouvidos, que nem eu falei, deixar o som o mais baixinho possível, tentar fazer aquelas pausas que comentamos, a cada 1 hora tirar o fone, dar um descanso auditivo. O que ele puder usar de som ambiente e não usar o fone de ouvido, seria muito interessante também. Então, o som ambiente sem o fone, ele é mais saudável para o ouvido. E em caso dele estar numa festa com uma música muito alta, ele pode até considerar o uso de um protetor auditivo ali na hora da festa, que vai abafar um pouco daquele excesso de ruído, mas que vai deixar ele ainda conversando e conseguindo se comunicar. Então, proteção de ouvido, nesses casos, já é interessante a gente colocar também. Mais uma de áudio aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Meu nome é Nelson, aqui da cidade de Poá. Eu tenho excesso de cera e às vezes eu faço a limpeza com água oxigenada volume 10. Dou um tempinho, eu pingo, dou um tempinho, aí coloco um papel, sai meio amarelado. Eu estou fazendo coisa certa ou coisa errada? Obrigado e um bom final de semana a todos. Ih, será que vai levar um puxão de orelha da doutora? E aí, doutora? Ai, Danilo, como eu tô rindo, eu não gosto que o paciente pingue nada, nem mexa dentro do ouvido, porque se tiver tendo algum problema, ele pode piorar a situação. Então, o que oriento como limpar o ouvido? Acho que essa dica é boa para todos, mesmo quem produz cera, quem não produz. Água e sabão na mão durante o banho, você vai limpar a parte externa de pavilhão, atrás da orelha. Terminou o banho, você vai pegar aquela pontinha da toalha, sabe aquela pontinha mais durinha? E você vai com aquela pontinha aqui na entrada do canal por fora, ou se envolve o seu dedo num lenço umedecido, num lencinho de papel, e vai com o seu dedo, só até onde ele entrar. Não coloque nada no seu ouvido, porque pode levar a algum problema, se tiver alguma machucadinha, alguma coisa na hora, pode piorar a situação. Tem ouvinte, a Joyce aqui, ela disse que ela tem perda auditiva, mas que vem acompanhada de tontura, de náuseas. Ela quer saber se pode ser uma síndrome aqui, doutora. Tem isso tudo junto, acompanhado, a perda auditiva com outros sintomas? Sim, existem algumas condições de saúde que podem dar perda auditiva, zumbido, ouvido tampado, tontura, e talvez uma dessas grandes causas seja a doença de Meniere. Não sei se foi essa que a nossa ouvinte colocou, mas existem doenças específicas. Então, o Meniere talvez seja a principal síndrome que cause tudo isso junto. É um quadro geralmente com mais sintomas, que o paciente sofre muito de tontura, zumbido, ouvido tampado e até flutuações auditivas, Danilo. Nessa condição, a audição melhora, depois piora e é super desconfortável. Mas uma coisa interessante de colocar é que existe tratamento específico para a doença de Meniere, que a gente consegue ótimo controle com medicações. Então, tem uma boa notícia de que com medicações geralmente consegue tratar a doença de Meniere muito bem. Carlos Eduardo, no nosso chat do YouTube, João Batista Gomes da Silva, tem um zumbido no ouvido esquerdo, tem momentos que sinto tonturas. Será que a questão neurológica, a doutora acabou de falar dessa questão acompanhada de outros sintomas, né? De tontura, de náusea. O José Nélio Batista, o Vladimir Luquezzi, minha esposa falou que estou ficando surdo, pois tenho que repetir tudo. Não sei se é problema no ouvido ou tempo de casado. Olha, o melhor nesse caso, então, primeiro é procurar um otorrino, viu? Pra ver se não tem acúmulo de cera e saber o que tá acontecendo, viu, Vladimir? Que você vai excluindo aí as possibilidades. Doutora, no caso da perda, o único exame a ser feito é a audiometria? Danilo, eu colocaria como exame inicial. Então, é o primeiro exame que o otorrino pede para a gente avaliar como está a audição e começar a ter uma ideia do que pode estar causando. Dependendo do caso, a gente pode pedir tomografia, ressonância, emissões, Bera. Então, existe uma ampla gama de exames que a gente pode fazer, mas a audiometria é o inicial.
Você sabe que eu vi um teste rápido aqui na internet, nem tudo que a gente vê na internet a gente pode confiar, mas achei interessante, queria aqui perguntar se é verdade, se tem algum fundo de verdade nisso, que é o seguinte, se o ouvinte responder sim para uma ou mais das perguntas, é provável que tenha alguma perda auditiva. Vou fazer primeiro as perguntas, doutora, depois quero saber se tem algum fundamento nesse teste, tá? Primeira pergunta aqui. Você acha que as pessoas ao seu redor murmuram ou falam baixo? Segunda, você acha conversas em restaurantes ou lugares lotados difíceis? A terceira, você costuma aumentar o volume da sua TV, rádio ou telefone? A quarta, os amigos e familiares se queixam de repetir o que eles dizem? Quinta, você precisa olhar para os rostos das pessoas para poder entender o que elas estão dizendo. E sexta, você percebeu que os sons do dia a dia, como o cantar dos pássaros, os passos, o relógio, desapareceram. Então, se você responder sim para uma ou mais dessas perguntas, é provável que tenha alguma perda auditiva. Isso tem algum fundamento, doutora? Dá para, claro, não é uma audiometria, mas dá para ter ali um diagnóstico com isso ou não? Danilo, olha, está perfeito como uma triagem. Com certeza não vai dar um diagnóstico de perda auditiva essas perguntas, mas são os principais sinais e sintomas que o paciente apresenta quando está começando a ter uma perda auditiva ou quando já está com uma perda grave. Então está excelente, essas perguntas realmente são as que fazemos no consultório. E se a pessoa responde sim a qualquer uma dessas, ela com certeza precisa ir ao seu otorrino. Está perfeito. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Larissa Vilela, médica otorrinolaringologista, a gente falando sobre os cuidados todos com a audição, a prevenção, já falamos sobre aparelho, já falamos sobre zumbido, mas tem ainda mais ouvintes com dúvida, a gente tem tempo aqui, tem mais um tempinho para atender as mensagens, deixa eu ver aqui no nosso WhatsApp, tem mensagens de áudio aqui, vamos tocar mais essa aqui, vamos lá, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Me tira uma dúvida. É verdade que a perda auditiva contribui para o Alzheimer em pessoas com mais idade? Obrigado, Rogério de São Caetano. Isso mesmo, Rogério, que nem falamos. Perda auditiva pode contribuir para um Alzheimer futuro se ela não for tratada. Mas é legal colocar, Danilo, que se você trata, você tira esse fator de risco. Ou seja, vale muito a pena tratar para cuidar da parte cognitiva também. Tem mais uma aqui, vamos lá, dá tempo. Hilton Vaz. Eu tenho uma perda auditiva, tenho 80 anos. Eu gostaria de saber da doutora como eu posso fazer para obter um aparelho auditivo. Bom, Wilton, então a primeira coisa é procurar o seu otorrinolaringologista, que é o otorrino que pede o exame auditivo, vê como está a perda e vai confirmar se o caso é para aparelho auditivo mesmo. Esse otorrinolaringologista você pode procurar na rede particular ou até mesmo no caso do SUS, a gente pode ir na UBS, que eles vão encaminhar para a especialidade de otorrino, que vai dar entrada a todo o processo de reabilitação auditiva, incluindo o aparelhinho auditivo. Tem mais mensagens aqui, o Fabiano Pimentel de Limeira. Doutora, eu fico agoniado... ele tá falando da limpeza, né? Eu fico agoniado para limpar o ouvido, né? Por dentro. Tem gente que tem aflição, né, doutora? Mesmo a lavagem de ouvido, que não dói nada, né? É importante dizer, não dói nada, mas tem gente que tem aflição, né? Sim, perfeito. Tem pessoas que têm mais sensibilidade em ouvido, nariz. É uma coisa bem pessoal. Mas geralmente no consultório a gente consegue limpar com a lavagem, com alguns outros instrumentais, mesmo naquelas pessoas que têm mais sensibilidade. E aí reforçando a orientação, nunca coloque nada dentro do ouvido, limpeza só externa. O Leonardo Ferreira da Freguesia do Ó, aí voltando à questão do zumbido, ele pergunta se pode ser causado por um trauma, por exemplo, como um grito forte, um grande barulho, um estouro. Sim, pode sim. Trauma acústico é o nome dessa condição, leva a uma lesão lá na sua orelha interna, e isso pode levar a perda auditiva ou apenas a zumbido como consequência. Então, pode sim.
O trauma acústico, ele é para sempre? Ele é reversível? Porque às vezes quando a gente tem um grande estouro, né, próximo do ouvido, fica com aquela sensação de zumbido, mas depois de uns dias até passa, não é? E outros, o dano é maior, então fica permanente, doutora? Perfeito, Danilo. Então depende do grau, da intensidade ali do estímulo sonoro, do trauma. Se for leve, moderado, geralmente isso é passageiro, o paciente melhora. Muitas vezes sem medicação, algumas vezes com medicação. Agora, se for um trauma mais grave, muitas vezes fica com uma sequela no ouvido, incluindo perda auditiva e zumbido. Tem mais uma que dá tempo da gente atender. Os nossos ouvintes estão participando pelo 11 99904 8756. Todo mundo com dúvidas, então a doutora vai atender aqui a todos. Vamos colocar mais uma de áudio. Hilton Vaz. Eu tenho uma perda auditiva, tenho 80 anos. Eu gostaria de saber da doutora como eu posso fazer para obter um aparelho auditivo. Eu acho que essa já até respondemos, né, Danilo? A do Wilton. Tem pelo SUS, então, da questão do aparelho, isso. Então você compra por fora, não é isso? Isso, perfeito, Danilo. Mas daí, mesmo. bom, no SUS, evidentemente, que daí você precisa ter ali o acompanhamento, o laudo médico, a orientação, a indicação de que precisa daquele aparelho para fazer o tratamento, a manutenção, tudo direitinho, né? Perfeito. Então, da entrada na UBS, que a UBS vai encaminhar para o otorrino, que vai encaminhar para todo o tratamento na rede do SUS. O Luiz Carlos quer saber de cirurgia. Existe, doutor, alguma cirurgia que possa reverter, que possa melhorar, que possa ajudar, ou na questão de zumbido, ou na questão de surdez, de perda auditiva, de deficiência? Nesse caso, existe alguma cirurgia? Diversas, Danilo. Temos muitas cirurgias, diversas cirurgias relacionadas ao ouvido, audição e zumbido, mas vai depender da causa. Por exemplo, existem causas de zumbido e perda de audição, como a otoesclerose, que a cirurgia resolve completamente a maioria dos casos. Ou até mesmo aqueles casos com uma perda auditiva neurosensorial profunda, que é possível colocar um implante coclear, um dispositivo eletrônico lá na nossa orelha interna, e o paciente que não escuta absolutamente nada começa a ter uma audição que vai ajudá-lo no seu dia a dia. Então, dependendo da causa, existem várias cirurgias que na otorrinolaringologia se faz para tratar perda auditiva e zumbido, mas tudo depende da causa. Estamos conversando aqui com a doutora Larissa Vilela, que está no meio de um congresso. Daqui a pouco a gente precisa liberar a doutora, né? Porque tem um dia cheio, uma agenda cheia aí de palestras, de eventos, mas só para a gente, né, não perder aqui tanta gente com dúvida. É uma oportunidade que a gente tem de esclarecer, né, esclarecer também as coisas que aparecem na internet, tantas fake news aí. A Edinalva, tá? Aquele é professora, viu, doutora? E ela diz que está diariamente exposta ao barulho excessivo, principalmente na hora do recreio. E aquela sirene que toca, não é? Na hora do recreio, para todo mundo estar liberado lá por intervalo, toca a sirene de novo para voltar para a aula. Ela quer saber se é prudente usar um protetor auricular. E aí, nesse caso, nem vou falar só apenas da profissão aqui, da Edinalva, que é professora, mas em outros casos, na nossa vida, no nosso dia a dia, no cotidiano, é recomendável usar um protetor? Em quais casos que a gente pode usar, hein, doutora? Danilo, eu acho interessante quando a gente sabe que vai se expor a um estímulo pontual. Por exemplo, que nem eu dei o exemplo da festa. Se eu sei que eu vou a uma festa que vai estar com um som muito intenso, eu posso colocar naquele momento um protetor auricular. Eu acho até interessante, acaba protegendo. Ou a Edinalva também, nesse momento do recreio, que tem todo aquele barulho das crianças, da sirene, também pode colocar. O que não é interessante é você ficar com esses abafadores de ouvido o tempo inteiro, porque isso vai acabar deixando o seu ouvido mais sensível a longo prazo por essa proteção excessiva. Então, pontualmente, em alguns momentos específicos você pode usar. Só não é legal usar o dia inteiro. Aí pode levar a um outro problema na sua audição. O Antônio, do Capão Redondo, ele fala sobre o ouvido absoluto. O que seria isso, hein, doutora? Seria aquela pessoa que tem uma audição muito acima da média, que a pessoa escuta super bem, até coisas que outros não conseguiriam escutar, mesmo tendo audição normal.
E isso não tem nada de prejudicial, então, né? É só uma questão que ele não sofre com isso, né? Teoricamente, não. Então, pessoas com ouvido absoluto escutam muito melhor, mas não tem incômodo. Se o paciente começa a ter incômodo com os sons do dia a dia, aí isso entra a nossa limpeza no dia a dia cotidiano, é só por fora, limpando com água e sabão o ouvido, e depois enxugando com a pontinha da toalha ou com o dedo envolvido no lenço umedecido. Nunca tente lavar o seu ouvido em casa. Eu já tive vários pacientes que tentaram lavar o seu ouvido em casa e tiveram até lesões no ouvido, como perfuração de membrana timpânica, ou até mesmo pioram a situação, porque não conseguem tirar toda a cera, o ouvido vai ficar mais tampado e vai incomodar mais. Então existe uma técnica muito adequada e correta para fazer a lavagem. Se não seguir direitinho, pode dar problema. Então, só com otorrino. Doutor, o Paulo Marcelo Mamone, que está aqui conosco na audiência, ele quer saber dos pelinhos, né? Esses pelinhos que a gente tem aqui, né? No ouvido, na orelha, se é bom deixar, porque é uma proteção também natural, se é melhor fazer a remoção, porque tem gente que tira, né? E aí, o que pode? Isso afeta de alguma forma ou não? Ele é superficial? Ele atrapalha? Perfeito. Então a natureza é tão fantástica, Danilo, que esses pelinhos da entrada do ouvido, eles têm uma função de proteção para que não entrem objetos maiores, insetos, bichos dentro do nosso canal auditivo. Então, o que eu oriento? Só se tiver em excesso, saindo, você pode tirar o excesso, aparar o excesso, mas deixar, se não for nada que esteja realmente incomodando esteticamente, deixar os seus pelinhos lá como né, a natureza fez, que eles têm a sua função. Mas o excesso você pode aparar. Olha, só pra gente encerrar aqui, preciso liberar a doutora aí pro congresso, né? Mas tem uma mensagem de áudio aqui, vamos ouvir. Olá, bom dia, Tiago Campos, de Mogi das Cruzes. De vez em quando eu ouço aquele apitinho no ouvido, né? Aquele pi, e vai sumindo aos pouquinhos, né? O que seria esse apitinho assim que surge de vez em quando do nada e depois some? O que está relacionado? Um abraço, obrigado, doutora. Tiago, nós que agradecemos sua participação no canal. Então, esse barulhinho que você escuta é um zumbido, né? É o famoso zumbido. E se ele está recorrente, ou seja, aparecendo de forma recorrente, volta e meia você percebe, é bom você procurar um otorrino para uma avaliação e ver o que está acontecendo. Zumbido persistente é sinal de que tem alguma coisa errada no nosso organismo. É um sinal de alguma alteração que esteja acontecendo. Então, se está persistente ou recorrente, procure seu otorrino. Doutor, só para a gente encerrar mesmo, sei que preciso te liberar, mas só duas perguntinhas aqui dos nossos ouvintes. É do Toninho Aires. Ele fala sobre a natação, porque existe, né, o problema, né, que isso pode gerar. Quem faz natação, quem mergulha, tem aquele problema no ouvido, a sensibilidade, e a questão do avião também. Daí só para a gente encerrar e finalizar, doutora. Perfeito. Então, algumas pessoas podem ter uma predisposição a inflamar o canal do ouvido quando nadam muito ou quando ficam ali de tempo excessivo na piscina. Para essas pessoas, eu recomendo uma proteção do canal auditivo com aqueles tampões auriculares. Existem vários no mercado, por exemplo, de silicone, que são aquelas bolinhas que a gente coloca para proteger o ouvido, mas eu indico apenas quando o paciente tem essa maior predisposição a ter uma otite externa. Se a pessoa nada e não tem nenhum problema, nunca teve nada, ela pode manter nadando normal, sem proteção. E sobre a questão do avião, como existe uma mudança de pressão, algumas vezes o nosso ouvido pode não equalizar essa pressão muito bem, principalmente quando o nosso nariz está entupido por uma rinite, por uma gripe, um resfriado, e isso pode levar à sensação de ouvido tampado ou até mesmo dor. O que eu oriento todo mundo nesse ponto? Se você estiver muito gripado, muito congestionado, o ideal é tentar procurar uma avaliação com otorrino para melhorar o quadro antes de pegar o voo, se for possível. Ou pelo menos fazer lavagem nasal, cuidar do nariz, usar uma medicação que já esteja habituado para evitar voar muito congestionado. Se você está no voo, uma medida que você pode fazer é beber água ou comer alguma coisa durante a decolagem ou pouso, ou até mascar chiclete,
porque esse movimento de abrir e fechar a boca e de mastigação abre a tuba auditiva, ajuda a abrir essa região para equalizar a pressão do ouvido e com isso evitar o ouvido tampado ou até mesmo a dor de ouvido durante o voo. E se acontecer com você, os sintomas estiverem persistentes, aí tem que procurar um médico, de preferência otorrino, para avaliar e ver o que está acontecendo. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Larissa Vilela, médica otorrinolaringologista. O ouvinte pode seguir aqui no Instagram, que é doutora Larissa Vilela, ou então Otocare_Clínica BSB de Brasília. Pedir desculpas aqui aos ouvintes que eu não consegui atender, tô aqui até respondendo ao Vanderlei, ele falou, nem abriram as minhas mensagens, infelizmente, né, a gente tem um horário e um tempo limitado aqui, a gente não consegue, né, atender a todos os nossos ouvintes, faço aqui o possível para que a gente vá passando por todos os assuntos, tentando atender o máximo de todas as perguntas que surgem aqui, felizmente, são muitas, né, ainda bem, porque mostra a nossa audiência expressiva, mas você me desculpe aí, viu, Vanderlei, e a outros que acabaram passando batido aqui, mas numa próxima a gente volta a falar, a gente está sempre, toda semana aqui com esse espaço aberto, dedicado à saúde e à prestação de serviço. E a doutora, brigadíssimo, doutora, pelo seu tempo, pela atenção, pela disponibilidade, @doutora Larissa Vilela no Instagram. Bom final de semana, bom congresso, boa palestra, doutora. Eu que agradeço, Danilo, um abraço a todos. Até uma próxima. Passamos aqui rapidinho, né, rapidinho aqui